Bem, quando o pastor Carlos Alberto me falou sobre o ano da expansão, eu pensei justamente nisso. Eu estava lendo, eu falei para ele naqueles dias, eu estava lendo a história de Davi. Eu estava lendo 1 Samuel, 2 Samuel, e aquele texto me encheu o coração. Eu acho que o seu coração também. Que coisa linda que é o nascimento do reino, o estabelecimento do reino. Que coisa fantástica. Em Saul é bonito, mas em Davi é demais. É ver Deus agindo de uma forma poderosa, dando poder e graça a um homem para unir uma nação e expandir essa nação. E isso acontece no reinado de Davi, você sabe disso. Com Salomão não é assim, e depois de Salomão muito menos. Mas em Davi há algumas marcas, que é as que eu quero partilhar com você nesta noite, que precisam ser revistas por nós. Eu separei primeiro o texto de 2 Samuel 5, 9 a 10, para que nós pudéssemos introduzir a este tema do reinado de Davi. O texto diz que Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi, Jerusalém. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Milo, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Eu penso, irmãos, que o reinado de Davi nos inspira como igreja a buscar referenciais de como essa expansão, que é o sonho de Deus, não é o sonho só do pastor Carlos Alberto, de alguns pastores, é o sonho de Deus. A igreja nasce, a natureza dela é a expansão, a natureza dela está no projeto de Deus de edificar casa, de estabelecer uma família de filhos semelhantes a Jesus. Assim, quando nós pensamos em termos de expansão, não tem como você fugir de imaginar o reino, a igreja e o reino. O reino de Deus é manifestado através da igreja. Eu quero dizer para você, declarar isso que eu sei, a declaração de muitos de nós. Eu amo a igreja de Jesus. E creio firmemente que ela é a maior esperança para o mundo. E eu e você somos parte desse grande projeto de Deus. Nós podemos invadir o mundo, e é essa a intenção do coração de Deus. Por isso, eu queria que você pensasse em tudo que você ouviu nesses dias. Nós ouvimos muitas coisas para o nosso coração, para a nossa vida, que nos mobilizam individualmente a buscarmos ao Senhor e a cumprirmos esse propósito dEle. Agora, é preciso entender, e parece-me que o nosso contexto nos ajuda muito a isto, que essa ação de Deus na história, na nossa história, não é uma coisa para o Evaldo, não é uma coisa para o Renato, não é uma coisa para o Sandro, é uma coisa para a igreja, é uma coisa para o povo de Deus. Nós somos um exército. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando nós fomos infestados pela ideia de exército, alguns tinham até medo do negócio, né? Exército para lá, vai matar e destruir e acontecer. Mas sabe, nós estamos falando de um exército estabelecido pelo Senhor, um exército de amor, um exército de reconciliação, um exército de restauração, um exército de salvação, de libertação, que o mundo precisa conhecer, da parte de Deus. Eu e você unidos e convictos do que Deus tem para nós. Não sei se você já parou para pensar em algumas coisas, quando pensamos em termos de expansão, me faz lembrar a oração do Senhor Jesus. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se existencializar? Vai se existencializar a partir da igreja. Vai acontecer a partir da igreja. A igreja é essa agência do reino. Assim, eu quero lembrar e recordar com você algumas definições ou algumas compreensões a respeito da igreja que todos nós conhecemos. Quando se fala de eclésia, os chamados de dentro para fora, tem a força desta ideia também de nós sairmos da nossa comodidade, sairmos do nosso status para invadirmos. Quando pensamos em eclésia, não há só essa conotação de dentro para fora, mas da assembleia.
E a Assembleia sempre tem a ideia da representação. E por isso que eu estava falando para você que a coisa não acontece no nível individual, mas coletivo. Eu creio que eu e você precisamos nos converter individualmente mesmo em amor à igreja e ao propósito de Deus. Porém, nós precisamos nos converter à igreja do Senhor Jesus. E crermos no propósito eterno que Ele tem como família de Deus para invadirmos o mundo e alcançarmos os perdidos para o Senhor Jesus. Assim que eu estava lendo o livro de Rob Bell, Repintando a Igreja, e ele faz uma menção interessante. Ele diz que a igreja, a eclésia, naqueles dias do Império Romano, era uma designação dada a cidades avançadas dentro do Império, que, diferente das outras cidades, reconheciam o senhorio de César. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isto. Ele afirma que algumas cidades, então, que reconheciam o senhorio de César, que assumiam o domínio do império, deixavam o império dominar a nação, a cidade, eram designadas, eram denominadas eclésias, pontos avançados. Pois é isso que nós somos, ou deveríamos ser, pontos avançados no mundo. Pontos avançados. Isso tem tudo a ver com a palavra, você concorda comigo? As portas do inferno não prevalecerão, é ponto avançado, nós precisamos ir à frente, nós precisamos estar tocando o mundo e alcançando as pessoas. Essa visão de Deus, esse chamado de Deus, essa missão da igreja, que é a natureza, é o DNA da igreja, precisa estar presente na minha vida e na sua vida. Como eu falei, eu creio que fruto de uma geração humanista, hedonista como a nossa, temos a tendência de buscar os nossos próprios interesses e temos muita dificuldade, como pastor Mazoni falou, Manuel falou, outros irmãos falaram também, nós precisamos recuperar a nossa paixão pelo outro, a paixão pelo nosso próximo, no sentido de alcançá-lo mesmo com o Evangelho Salvador. Me lembro do primeiro dia quando o pastor Carlos Alberto falou e aquilo move o meu coração. É isso que eu creio. Sabe, queridos, eu creio que nós podemos nos mobilizar em todos os sentidos em relação à sociedade. Isso é lícito. Mas antes de tudo e sobretudo, eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho, a anunciar boas novas. Nós somos arautos do reino. Não há exceção, não há clericalismo. Nós todos estamos convocados. Nós somos um reino de sacerdotes. Deus está nos convocando a mim e a você. Então eu olho para a expansão do reino em Davi e vejo alguns princípios que precisam ser encontrados na igreja. E eu quero usar aqui com os irmãos nisto. Sabe, queridos, eu amo a comunidade Siloé, a qual eu sou pastor. Mas eu tenho consciência de que ela sozinha não ganha a cidade de Joinville. Porém, eu tenho a consciência que o pastor Paulo Mazoni falou, eu tenho que fazer tudo que eu posso. Quem sabe com tudo que eu posso, eu seja inspiração para outros virem comigo também, porque nós precisamos, somos todos família de Deus. E precisamos alcançar a cidade. Nesse sentido, eu penso que há alguns princípios estratégicos encontrados na história. Eu não vou poder contar toda a história. Nós não vamos poder aqui contar as nuances da história de Israel, do reinado de Davi, mas eu me lembro de cenas interessantes. Você deve se lembrar também comigo. Saul morre, Jonatas também. Isbosete assume o reino do norte, Israel. E Abner mostra interesse pela vida de Davi. Isbosete é assassinado, então eles se juntam a Davi, eu estou resumindo muito, estabelece o reino de Israel, agora as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. O reino está estabelecido. Qual é a primeira providência que Davi vai tomar? A primeira providência que Davi vai tomar é essa que nós lemos nesse texto, e eu quero ler o que vem antes desse texto. Davi quer ter uma cidade, estabelecer uma cidade para que ele possa
adentrar a conquista ou expandir o seu reino para dentro das outras terras, dos outros lugares que ele precisava alcançar. Eu creio que uma das coisas que eu e você precisamos recuperar hoje como igreja do Senhor é o fato de que, como igreja, nós precisamos conquistar a cidade, precisamos amar a cidade onde estamos, precisamos reconhecer que as coisas acontecem ali, que ali é o espaço de ação de Deus na história. Veja o que diz o texto lá em 2 Samuel 5, 6 a 7. O rei e soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Que coisa. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Como Davi enxergava a importância de um lugar de refúgio, um lugar de relacionamentos, um lugar de negócios, um lugar de sustento, um centro de acontecimentos. Para mim e para você, não é diferente, nós não somos indiferentes no lugar onde estamos. Eu nasci em São Paulo e hoje estou em Joinville. Eu amo aquela cidade. Amo aquelas pessoas. E tenho percebido com o transcorrer dos dias, nas experiências que a nossa comunidade tem tido, que a oportunidade de conquista da cidade começa por uma verdadeira invasão, possível agora. Antes nós poderíamos pensar numa localização só. Parece que essa era uma realidade da igreja há alguns anos atrás. Nós conquistávamos o lugar, ou comprávamos um terreno e íamos morar ali, a igreja estava ali estabelecida. Nós temos até um lugar onde a igreja se reúne, mas, queridos, com as nossas células, os nossos GPs, nós invadimos a cidade. A cidade está invadida. Todos os lugares nós temos células. Todos os lugares. Em todos os lugares. No bairro pobre, no bairro rico, nas repartições públicas, nas escolas, nas universidades, em qualquer lugar que nós tivermos portas, nós entramos. E ali o testemunho do Senhor está sendo dado. Eu ouço testemunho de jovens nas universidades, Felipe falando de pessoas que se reúnem na universidade, e as pessoas ouvindo e vendo aquilo, querendo conhecer, saber o que é isso. Em empresas, há alguns grupos em empresas. Irmãos se voluntariam e dizem: não, eu quero trabalhar aqui, pastor, eu quero abrir um GP aqui na minha empresa. Amém, glória a Deus. Mas não vai muito irmão lá para estar no seu GP, mas não é para vir irmão não, pastor. Eu quero alcançar os que estão aqui. Ponte avançada, uma igreja é uma ponte avançada, nós estamos indo além das nossas fronteiras. Precisamos conquistar a cidade. Eu olho para Paulo, vejo isso, a estratégia, eu olho para a igreja de Éfeso, de Corinto, como esses pontos estratégicos onde ele vai trabalhar. Um empreendimento onde, literalmente, o céu é o limite e, ao mesmo tempo, o alvo. Presença profética. Precisamos estar presentes. Nós ouvimos sobre isto. Pastor Manuel falou sobre isso. Nós precisamos ter a nossa presença como igreja marcada, definida. Por isso, meus irmãos, comunidade da graça, sonhe com seus G100s. Sonhe. Sonhe que desperte o coração dos seus irmãos lá na sua igreja. Quem sabe algum irmãozinho está querendo abrir o G100 e você fica pensando em tantas coisas, em tantos impedimentos, restrições. Abra o seu coração, abra a sua mente, ministre a vida dessa pessoa, apoie, acompanhe, mentoreie e deixe ela abrir. É preciso que o nosso coração compre essa visão também. Eu me lembro que ouvi isso do pastor Carlos Alberto, e a experiência minha também. Nem todas as pessoas que estão na comunidade Siloé ainda entenderam o valor das células. Nem todas. Mas não tem problema não. Não tem problema não. Nós continuamos amando estas pessoas, mas nós temos uma visão a ser observada. E enquanto eles não se achegam, nós vamos avançando, na expectativa de que eles possam vir conosco no caminho. Eles possam vir durante o caminho.
Então precisamos envidar todos os esforços para saquear o inferno e povoar o céu. Tem a ver isso com conquista, como há algum tempo falava territorial, mas agora nós estamos falando de conquista mesmo para o Senhor. Vidas convertidas, vidas salvas. Isso tem alguma importância quando se pensa numa cidade conquistada? Algum tempo atrás eu estava lendo a biografia de Hudson Taylor, não sei se você já ouviu falar, mas afirma-se que na região onde Hudson Taylor derramou o seu vaso de alabastro, há dificuldade para que outras religiões penetrem. O sangue derramado de Jesus tem poder ali, por pessoas que amaram o Evangelho e amam o Evangelho. Então, eu creio que a primeira estratégia seria esta, a conquista da cidade. A segunda, o estabelecimento da glória de Deus. Isso é estratégico. Mas que coisa, pastor, é lógico que nós queremos que a glória de Deus esteja na cidade. Eu queria lembrar com você o texto em que Davi entra, ou conquista, traz de volta a arca para a cidade. Veja o que diz lá em 2 Samuel 6, de 1 a 2. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. A arca na cidade. Aqui nós não estamos falando de uma reedição de Genebra, na Suíça, nos tempos de Calvino, nem de Roma, como nós a conhecemos, nem da cidade de Deus de Agostinho, ou da cidade do homem de Havercox. Mas nós estamos falando no estabelecimento da glória de Deus numa cidade. O Senhor na cidade, a glória na cidade. Isso tem a ver com o quê? Com costumes, com usos, com vários templos reconhecidos na cidade. Eu quero evocar e trazer à memória, a palavra, por sinal, tocou meu coração, com certeza tocou o seu, do pastor Paulo Mazzoni. Você precisa derramar o seu vaso de alabastro. O seu vaso de alabastro é a sua vida para Jesus. Sabe, Jesus não tem chamado tão somente pastores e missionários para o campo que já branqueja. Todos nós somos convocados para essa hora. É tempo de derramar-se. É tempo de derramar a nossa vida. Uma vida escancarada, expondo o caráter de Deus para as pessoas. Quando nós falamos de vidas derramadas, nós estamos falando de pessoas semelhantes a Jesus. Pessoas que estão expressando o caráter de Deus em todo lugar. Eu me lembro, eu acho que você pode trazer à memória, um momento histórico, que é o momento do avivamento wesleyano. Todos nós podemos nos lembrar de William Wilberforce, nós podemos lembrar das situações das minas de carvão, mas o que dá origem a isso é uma reunião de oração, onde 3 jovens apaixonados por Jesus buscam o poder de Deus. Carlos Wesley, John Wesley, David e Whitefield. Interessante isso. Aí você vê o Whitefield em cenas de verdadeiros milagres acontecendo, mas isso tem aonde desembocar. Necessariamente quando o Senhor invade a nossa vida, quando nós o permitimos tomar-nos por completo, a vida dele viver em nós, conforme o apóstolo Paulo afirma. As transformações sociais, ouça o que eu quero dizer para você nesta noite, elas são inevitáveis. Não sei se você já ouviu falar, mas eu ouvi falar de uma coisa que eu acho incrível. Nos dias de Wesley, uma cidade na Inglaterra, passa 10 anos sem um pub, um bar aberto. Alguém proibiu de abrir algum bar? Alguém proibiu de beber alguma coisa? Santidade do Senhor na cidade. O Senhor estava presente, a sua presença é temor certo para qualquer um. Aonde é que Deus estava? Aonde é que Ele estava? Onde as pessoas o viam? Viam nas pessoas. Viam nos irmãos e nas irmãs. Viam na igreja do Senhor Jesus, na família de Deus. Aliás, é interessante lembrar isso. Esses dias eu estava ministrando o meu povo lá na área de células, e lembrando que o Wesley trabalhou nesse sentido também. Depois ele desdobra em vários grupos, são células, espalhadas por todo lugar. Que coisa incrível.
conquista da cidade e estabelecimento da glória de Deus. A célula derramando a glória na cidade, a implantação do reino tem a ver com isso. Então, a conquista da cidade, o estabelecimento da glória de Deus. Por último, mas não necessariamente último, certamente haveriam outros princípios para se estabelecer, ou para se dizer, para se falar, mas nós não temos o tempo para isso, eu quero me deter nisto. O desalojamento do inimigo, dominação. Veja o que diz o texto de 2 Samuel, eu vou ler alguns versículos. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg Amá. Davi derrotou também os moabitas. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle da região, na região do Eufrates. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Sabe, o que eu creio que o Espírito de Deus está trazendo às nossas vidas nesses dias, não é uma reedição daquela síndrome de batalha espiritual pela qual nós passamos alguns anos atrás. Aquele mover queria trazer para mim e para você alguma coisa muito edificante e positiva, mas eu creio que nós não ficamos nem com edificante, nem com positivo, com nada. Hoje já não se fala mais e nem se preocupa mais com a ação real, inevitável de Satanás na cidade. Assim como o Senhor quer conquistar a cidade para a sua glória, para a bênção da vida das pessoas, o nosso inimigo continua interessado em desalojar a cidade da glória de Deus. Então a igreja precisa limpar o território, ocupar a casa, edificar a casa, sarando a terra. Isso tem a ver, de fato, com batalha espiritual. Uma das experiências que eu tenho tido, e eu queria partilhar brevemente com você, é que a desocupação, o desalojamento de Satanás tem muito mais a ver com a ocupação do que com a grande preocupação com ele e com as suas ações. O que é que eu quero dizer? Nós temos que estar muito mais preocupados com o poder do Senhor nosso Deus, sabendo que nele somos de fato e de verdade mais que vencedores, para isso sim, para invadirmos as trevas, invadirmos o inferno e trazer as pessoas cativas para o reino da luz. Então, como igreja, claro que nós vamos ter situações em que vamos ter que expulsar demônios das pessoas, nós vamos ter que desalojar situações, mas nós temos que estar muito mais preocupados em apresentar o Senhor Jesus, em levar ao Senhor Jesus a vida destas pessoas. Elas serão libertas pelo poder do nome de Jesus. Não há necessidade, muitas vezes, de verdadeiras batalhas quase que corporais e espirituais contra as pessoas. Nós precisamos muito mais manifestar o poder que habita em nós. Eu gosto de lembrar, eu estava lendo o livro do pastor, do Dr. Ralph, e lembrando isso, a igreja é a expressão de Jesus. É a expressão de Jesus. Até me faz lembrar uma situação pela qual eu passei. Eu, pastor presbiteriano, numa igreja do interior, eu era o primeiro pastor local. Então, o irmãozinho de uma igreja, então pentecostal, me chama para que eu vá expulsar demônio de uma criança. Quando ele chegou e falou isso para mim, eu falei, meu Deus do céu, olha, vamos fazer o seguinte, eu jejuo até amanhã. Não, pastor, a coisa está pegando, o senhor vai lá agora. Eu fui lá, olhei o menino pulando no cangote do pai, querendo matar. Falei, misericórdia. Fui eu um presbítero. Era a minha primeira experiência assim. Eu nunca tinha visto isso, ao vivo e a cores. Eu orei a Deus, claro, não fechei olhos, mas clamando ao Senhor, me dá alguma saída que eu vou fazer. E na medida em que a situação corria, eu percebi uma coisa. O garoto não me fitava. Ele estava possesso e não olhava para mim. E no impulso do Espírito, eu creio que do Espírito mesmo, porque por mim mesmo eu nunca faria isso, né? Eu falei, por que você não olha para mim? Ele não falou nada. Eu falei, olha para mim.
não olhou. Eu insisti. Aí ele olhou. Eu não olho porque eu vejo poder em você. Eu reconheci, né? O poder não era meu mesmo. O poder com certeza era dele. Ele via o que eu mesmo não estava vendo. Ele estava presente ali. Ele está presente aonde nós vamos, queridos. Ele está ali para fazer a sua obra, a obra de redenção mesmo, do homem perdido, daquele que está aprisionado por Satanás. Quer libertá-lo? Desalojamento do inimigo. Eu estava vendo uma cena, vale a pena você ver, no YouTube, há um filme, um videozinho da primeira igreja batista de Yamoussoukro. É isso, pastor Roberto Lai? Na Costa do Marfim. Acho que é isso. É do Ministério Igreja em Células. Isso mesmo. Que cena incrível. Centenas de obreiros expulsando demônios de várias pessoas assim. Parecia uma limpeza mesmo ali naquele lugar. Gente trabalhando e servindo o Senhor ali. Aquela era uma situação específica, a nossa é uma outra situação. Mas a situação deles, eles estão resolvendo no nome de Jesus. E agora eu e você temos que resolver a nossa situação aqui. Há uma estratégia do Espírito Santo de Deus para a igreja dos nossos dias. Tem a ver com a mesma nuance, com os mesmos parâmetros, a mesma referência do reinado de Davi. Conquista da cidade, estabelecimento da glória de Deus, desalojamento do inimigo. Isto parece muito simples e lógico, não é? Quando você ouve isso, poxa, pastor, disso tudo eu já sabia. Não tem novidade nenhuma no que o senhor está falando. Sabe, este é o problema. Este é o grande problema da igreja dos nossos dias. Eu conversava, acho que com Paulo, há pouco sobre isso. Esse é o grande problema. A nossa mente, a mente do homem deste século, clama por complexidade, não por simplicidade. Isso é muito fácil, pastor. Deve ter mais alguma coisinha aí que está faltando. Então vamos discutir isso teologicamente. Vamos lá e discute daqui, e o blog, e o Facebook, e não sei o quê, vai e volta, vem. Mas não acontece o que tem que acontecer, que é a ação da igreja na história. Como uma unidade, como um corpo, como um exército, avançando contra as trincheiras do inimigo. Sabe, a grande convocação do Senhor para nós, não é só comunidade da graça, mas é para a igreja de Jesus nos nossos dias, avançai. Avançai, parece que isso reedita até hinos passados, não é? Me veio à memória, eu fiquei até com medo de falar com a minha esposa sobre isso, porque ela treme quando eu falo sobre hinos, né? Ela vive uma realidade nova, e ela gosta da realidade nova dos cânticos. Quando eu falo sobre hinos e lembra a tradição e coisa lá, ela já fica assustada comigo. Mas me veio à memória algumas coisas. Então, nosso corpo relapso chama por comodidade, clama por comodidade, mas as elucubrações teológicas, não por atividade, tem sido o nosso engajamento, o nosso trabalho. Por isso que eu falei para vocês que me preocupa, não. Me causa espécie. E eu estou vendo lá, Deus está fazendo, mas me causa espécie. Como é que uma pessoa é edificada só compartilhando com outro? Ele abre o coração dele, conta a dor dele, ele é edificado. Mas como é que é isso? A lógica da minha mente não conhecia essa realidade. Mas é isso que Deus está fazendo. Fez lá na igreja primitiva. Fez muito lá. E quer fazer entre nós também. Assim, é preciso saber que desde os dias de João Batista, você se lembra? Até agora o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. O estabelecimento do reino, a expansão da igreja, esse sonho que o pastor Carlos Alberto tem tido, que nós temos tido, é para corajosos, para destemidos, para determinados, e muitos mártires que pagam com a vida o preço da expansão. No ano passado, você vai se lembrar dos testemunhos que ouvimos de Adilil. Meu Deus,
Aquilo ecoa na minha mente o tempo todo. Por que, Senhor? O Senhor tem me dado tanta largueza, tanto conforto, tantos instrumentos e ferramentas. O que é que eu estou fazendo com isso nas minhas mãos? Aqueles irmãos não têm absolutamente nada, e alguns deles perderam a própria vida por causa do nome do Senhor. O desafio está aí faz algum tempo, queridos. É preciso despertar do sono igrejeiro que estamos para a batalha do reino. A marca do governo de Davi, eu me lembro que o Sandro falou sobre isso, eu achei tremendo isso. A marca do governo de Davi era a dependência de Deus. Sabe, quando o pastor Sandro falou para nós ali da dependência de você buscar ao Senhor, de você ter a intimidade com Deus, ela vai desembocar em ações mais concretas e muito mais significativas na sua vida, com o transcorrer da sua intimidade com Deus. É assim que Deus vai nos usar. Por isso que ele insistiu que você deveria manter mesmo intimidade. E olha, isso é um desafio para todos nós, eu creio que é. Não sei se você é diferente de mim, mas é um desafio muito grande buscar ao Senhor todos os dias. Mas é isso que eu e você temos que fazer para aprendermos a depender. Então o Senhor proporcionava a Davi a expansão. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Todos nós queremos vitórias. Pois o Senhor está nos convocando a vitória, sim. No seu reino, sim. As demais coisas, cristão, ouça, não se esqueça, nos serão acrescentadas. Precisamos parar de ser uma igreja pedinte, para sermos uma igreja operosa e trabalhadora, no reino do Senhor. Na força do seu poder, nós vamos avançar no território inimigo. Salmo 108, 13. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Eu quero pedir a você, eu quero lembrar, recordar, pelo menos a frase de um hino, como eu falei, de um cântico. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus. Erguei seu estandarte, lutai por sua cruz. Contra hostes inimigas, diante destas multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. E um cântico que nos é muito caro, eu creio que você deve se lembrar. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. A igreja se levanta em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, nos abençoe e nos faça nele mais que vencedores. Glória a Deus. Amém.